TV Feira agora está no ar na TV aberta. Vem ver Feira com a gente aqui no canal 2.1. Conteúdo original com a cara da cidade e ao alcance do seu controle remoto. Assista a programas como Trampos da Feira, Aqui Tem História, Tô no Meu Direito e Se Liga Feira. A TV Feira é um canal feito pela gente e pra gente. Vem se ver, vem ver a cidade. Vem ver a TV Feira aqui no canal 2.1. Oi pessoal, eu me chamo Louise Farias e a partir de agora eu vou estar com vocês aqui na programação da TV Feira, onde nós vamos ter um programa voltado para a saúde, onde nós vamos receber especialistas da área, profissionais de saúde, médicos, para falarem sobre assuntos de saúde que estejam em alta e tirar dúvidas da população. E na estreia do nosso programa nós vamos falar sobre cirurgia bariátrica. É um tema que interessa a muitas pessoas, já que segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 6 milhões de brasileiros estão com obesidade e isso explica a grande procura por essa cirurgia, né? Mais de 315 mil pessoas passaram por esse procedimento cirúrgico entre 2017 e 2022. E para falar sobre o assunto, a gente vai conversar agora com o cirurgião geral, Dr. João Vitor do Vale, que é daqui de Feira de Santana. Ele atua como cirurgião bariátrico e vai tirar várias dúvidas da gente sobre esse assunto. Eu passei por esse procedimento cirúrgico tem 1 ano e 5 meses. Foi muito importante para mim, para minha autoestima e para minha saúde, já que eu já tinha algumas doenças associadas à obesidade, perdi 31 quilos, mas hoje a gente não está aqui para romantizar o tema, a gente vai mesmo falar sobre os prós e os contras também da cirurgia bariátrica. Para começar, doutor, muito obrigada por ter aceitado o convite, estar aqui hoje na estreia desse programa, e eu queria que o senhor explicasse quais são os critérios para quem precisa fazer a cirurgia bariátrica. Não basta estar acima do peso, não é isso? Isso. Um dos critérios principais é sim o índice de massa corpórea, né, o famoso IMC, que a gente calcula aí pelo peso dividido pelo quadrado da altura. O IMC a partir de 35, o paciente tendo comorbidades associadas, doenças que são associadas à obesidade. Esse paciente pode ter uma indicação cirúrgica. E aquele paciente que tem um IMC acima de 40, pela gravidade da obesidade, por si só, já é um paciente que tem um pré-requisito para a gente pensar em realizar uma cirurgia bariátrica também. Doutor, os critérios, eles mudaram em relação a alguns pacientes? Pacientes agora com IMC de 30, ele pode realizar a cirurgia ou não é bem assim? A partir do IMC de 30, um grupo de pacientes pode se beneficiar a fazer a gastroplastia, né, a cirurgia bariátrica. Esse grupo de pacientes são aqueles pacientes com diabetes de difícil controle. Nesses pacientes a gente calcula um índice chamado índice de risco metabólico, e se esse paciente mostrar que ele se encaixa no paciente que teria um benefício de ser operado para o controle do diabetes, a gente submete ele também a uma cirurgia bariátrica, a uma cirurgia metabólica, e essa cirurgia é tão eficiente quanto, até mais eficiente para o controle da diabetes do que da própria obesidade. Doutor João Vitor, no meu caso, por exemplo, as doenças associadas, né? Esteatose hepática, apneia do sono, mas existem outras doenças também, inclusive doenças graves, né, que estão associadas à obesidade. Por isso, essa cirurgia pode também ajudar nesse tratamento? Isso. A gente teve uma atualização recente dessa lista, né, de doenças que estão associadas à obesidade e que entram no rol aí das comorbidades que a gente indica a cirurgia no paciente com IMC acima de 35. Então, podemos citar endometriose, problemas de fertilidade, pacientes que têm algumas dores crônicas, que têm doenças osteomusculares, né? E as doenças graves que a gente conhece que levam a um estado mais avançado, a principal causa de mortalidade no Brasil, que é, por exemplo, o AVC, né, o derrame, né, o acidente vascular cerebral, o próprio infarto agudo do miocárdio, que essas doenças é uma linha final daquele paciente que ele tem um colesterol alterado, que ele tem um triglicérides alterado, que ele tem então as dislipidemias, né, o pré-diabetes, o diabetes por si só, hipertensão arterial sistêmica, síndrome da apneia obstrutiva do sono, né, que é aquele ronco patológico com queda de saturação,
com sono que às vezes não consegue revitalizar o paciente. Então, essas doenças, nós sabemos que elas estão associadas a essas doenças cardiovasculares mais graves, como eu citei. Então, a cirurgia bariátrica entra como uma profilaxia, uma medida de prevenção secundária que vai fazer com que esses pacientes estacionem a evolução dessas doenças ou regridam e a gente evite que um paciente, às vezes jovem, chegue a um quadro desse grave de AVC, de infarto e dessas outras doenças associadas. O doutor agora explica pra gente como é que é a preparação para essa cirurgia, né? O que é que o paciente precisa fazer. É um processo um pouco demorado, não é sentir vontade de operar e simplesmente ir para a mesa de cirurgia, né? Isso, Luiz. Isso é bastante importante, né? A jornada do paciente com obesidade, que ele pensa em ir para uma cirurgia bariátrica, né? A primeira coisa é que a gente que trabalha com obesidade, com cirurgia bariátrica, a gente tem que entender que o paciente ele é complexo e eu não sou apenas um cirurgião, apenas um médico que vai ali executar um procedimento cirúrgico e você deu alta ao paciente e ali acabou. Você tem que construir uma relação com esse paciente e você tentar entender como é esse melhor processo para ele e tentar fazer com que o paciente entenda o que é de fato a obesidade. Então, quando eu recebo um paciente desse no consultório, eu tento entender a história dele de obesidade desde a infância, quando foi que surgiu, quais foram os fatores que influenciaram aquela obesidade a ocorrer. E depois de eu entender a história do paciente, eu tento explicar para ele como é que a obesidade ocorre. Ele tem que ter tentado outras alternativas para conseguir alcançar o emagrecimento? Sim, Luiz, é importante ter tido essas tentativas de tratamento conservador. Por quê? Primeiro, eu tenho que saber se realmente aquele paciente é refratário ao tratamento clínico, que seria um tratamento que evitaria uma cirurgia, né? Então, o que é importante? O paciente tentou fazer acompanhamento com um médico clínico, com um endocrinologista, ele de fato tentou seguir um plano alimentar. Como é que foi isso? Esse paciente usou medicamentos, que nós temos hoje um arsenal que pode ser usado para ajudar no tratamento da obesidade? Sim, se isso foi feito e ele falhou no tratamento, a gente tem uma indicação muito mais forte de a gente ir para uma cirurgia bariátrica. Além disso, o fato do paciente ter tentado, ter se experimentado a passar por tratamentos conservadores, faz com que esse paciente ele evolua do ponto de vista de maturidade no enfrentamento à obesidade. Então ele vai para uma cirurgia sabendo da importância daquele procedimento, sabendo que aquilo é uma alternativa, que ele tem que agarrar realmente, seguir direitinho, mudar o comportamento para que ele tenha aí o efeito que a gente gostaria, que é o controle da obesidade, a remissão da obesidade e das doenças associadas. Doutor, fala pra gente agora quais são os tipos de cirurgia bariátricas que podem ser realizadas. Eu tenho conhecimento da sleeve e bypass, mas também existem outras técnicas? Sim, existem outras técnicas de cirurgia bariátrica, hoje menos usadas, né? Um processo evolutivo, começou há mais de 50 anos, tá certo? Algumas cirurgias mais restritivas, outras mais desabsortivas. O bypass é a técnica que a gente faz ali, a gente pega um pedaço do estômago, tá? O segmento ali do estômago, logo depois do esôfago, que é o tubo que vai da boca até o estômago, a gente separa ele, deixa o estômago excluso maior, separado, pega uma pequena porção desse estômago e um pedaço do intestino, um segmento do intestino mais de baixo e liga ali. Esse é o bypass. O sleeve ou gastrectomia vertical, nós pegamos o estômago e transformando ele através de grampeamentos verticais em um tubo. Então você tem um tubo do esôfago, que vai o alimento da boca até o estômago. Nele a gente faz uma ressecção desse estômago, da maior parte dele, e ficamos ali com um trajeto mais fino, transforma o estômago num tubo, que vai fazer com que também eu tenha uma capacidade menor de comer. Quais são os riscos reais da cirurgia e também do pós-operatório? O que é que pode acontecer de grave com o paciente que passa pela cirurgia bariátrica? Você tem um risco ali anestésico cirúrgico, do intraoperatório, do momento da cirurgia e da anestesia. Por isso a gente precisa fazer uma série de exames pré-operatórios para a gente identificar essas doenças pré-existentes. A gente tem logo no pós-operatório, dos primeiros 5 a 7 dias, os riscos de ter sangramento das linhas de grampeamento, de ter vazamentos das suturas que são realizadas. Passado esse período da cirurgia, da cicatrização inicial, que se dá em torno de 8 a 10 dias, não houve complicação nenhuma, aí a gente tem os riscos tardios. Difere um pouquinho em relação ao sleeve, em relação ao bypass. Do bypass, do ponto de vista cirúrgico, o principal seria as hérnias internas
Já na Sleeve a gente não tem isso porque a gente não mexe com o intestino, a gente não faz alteração de intestino, a gente então não tem essa complicação. E as complicações menos graves associadas aos déficits de proteínas, de vitaminas, de oligoelementos. Doutor, então é preciso, após a cirurgia, que o paciente tenha um acompanhamento multidisciplinar, não é isso? Com profissionais de saúde, a exemplo do nutricionista, psicólogo e também do médico. Explica pra gente qual a importância disso durante o processo. A obesidade é uma doença crônica, ela tende a se estender ao longo do tempo e ela é uma doença recidivante, ela tende a voltar. Eu tenho que estar acompanhando direitinho com a equipe multidisciplinar para fazer abordagens em cada fator desses que levaram a obesidade ao paciente no passado. Então, se ele controlou o peso, ele já está com o peso controlado, ele até atingiu sua meta de peso, não quer dizer que não tenha risco de a gente ter reganho. E o que é que vai reduzir a chance disso acontecer? Um acompanhamento regular. Então, reganho de peso é uma realidade, né, doutor? Muitas pessoas têm esse reganho de peso, depois de quanto tempo isso pode acontecer? E eu também tenho uma dúvida bem popular, as pessoas acham que com o tempo o estômago pode elastecer, voltar ao tamanho normal. Isso pode acontecer ou elas engordam por outro motivo? Pode acontecer até em cerca de 30% dos pacientes. O que é que a gente diz então? Infelizmente, hoje em dia, não tem nenhum tratamento de excelência absoluta para a obesidade. É isso que a gente tem que atender, aceitar e orientar os pacientes para a gente conseguir reduzir esse reganho. Porque se eu preparo meu paciente para ele achar que eu estou fazendo a cirurgia nele, que por si só aquela cirurgia vai resolver o problema dele para o resto da vida, eu já estou começando aí a favorecer um reganho de peso. Eu tenho que colocar o paciente no centro do cuidado, como autor principal do cuidado dele próprio, da responsabilidade de todo esse processo e eu ajudar ele nesse processo. E aí vai dar muito certo, na maioria das vezes. O estômago pode dilatar um pouco? Pode. Sobretudo a anastomose, que é a ligação do intestino com o estômago no bypass. Doutor, fala pra gente agora a importância, né, da atividade física depois da cirurgia bariátrica. O que é que isso representa mesmo para o resultado final do paciente? A atividade física é muito importante nesse processo, porque eu costumo dizer que os pacientes eles têm ali uma ansiedade, né, muito associada à cirurgia bariátrica. Eles têm, então, ali, às vezes, hábitos de vida que levam a ganhar peso. Então, se a gente está falando em mudar comportamento, em mudar hábito, algo que consegue fazer isso com as pessoas são as práticas de atividade física diversas, né? Então, musculação, corrida, é lógico que sendo avaliado por um educador físico, sabendo o que é que a gente pode fazer no início ou não, devido ao peso do paciente. Mas geralmente, eu tento inserir o paciente na atividade física e eu acho que isso é importante fazer bem precocemente. Passou o risco ali de ter algum tipo de complicação associada ao esforço, a gente deve liberar o paciente para começar. Para finalizar, explica para a gente por que essa cirurgia ela ainda é tão inacessível, principalmente para pessoas de baixa renda. A gente tem um dado importante que foi apresentado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica no passado. A gente tem aí 315 mil cirurgias realizadas entre 17 e 22. Dessas cirurgias, 240 mil, mais ou menos, foram no setor privado, via convênio seguro de saúde. Cerca de 16 mil particulares. E o restante, né, ou seja, uma quantidade muito menor, foram realizadas no SUS. E é preciso, sim, ter uma política do SUS que tenha um enfoque para que a gente possa realizar mais cirurgias bariátricas para essa população, que menos de 1% que teria indicação tem acesso. E com isso, inclusive, reduzir complicações. Se opera o paciente de cirurgia bariátrica, esse paciente emagrece, ele não desenvolve diabetes, ele reduz a chance de acontecer, ele controla a pressão, ele não faz AVC, ele não faz AVC hemorrágico por um pico hipertensivo, ele às vezes não faz um pé diabético, que vai internar, vai precisar de arteriografia. Então, qual a relação custo-benefício disso, né? Então, a gente ter a cirurgia bariátrica, que é o método mais eficaz para controle da obesidade grave, como uma ferramenta de tratamento desse paciente no SUS, a gente pode mitigar riscos, inclusive ser uma política de saúde pública que vai reduzir custos ao SUS. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Foi uma entrevista muito esclarecedora. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que têm dúvidas, né, tanto sobre a obesidade quanto sobre a cirurgia bariátrica. Foi um bate-papo muito leve, um conteúdo que eu tenho certeza que vai ajudar a muitas pessoas que vão acompanhar nosso programa. Então, Luiz, obrigado. Eu que agradeço estar aqui no programa contigo. Um programa que, para mim, foi muito fácil, foi muito tranquilo de fazer.
E falar de obesidade é importante. Eu espero que esse conteúdo que a gente produziu aqui ajude as pessoas a tratar essa doença, que é uma doença aí, um grande problema de saúde pública. No próximo bloco, vamos continuar falando sobre cirurgia bariátrica, tirando dúvidas com a nutricionista Jéssica Rios e com a influenciadora feirense que ganhou projeção nacional após perder 60 quilos. Dança, teatro e muito mais. Quer conhecer os artistas da nossa princesinha do sertão? Então é aqui mesmo, no Relaxe Cultural. O pessoal pode ouvir suas músicas aonde? Pode ouvir em casa, pode ouvir no carro e também pode ouvir, assim, plataformas de streaming. E é toda sexta-feira, 11 horas da manhã e com reprise toda quarta-feira, 1 hora da tarde. Se liga, viu? Não vai perder. Emprego, serviço, estágio, trabalho, trainee, trampo, o nome pode até variar, mas o help que faltava para te colocar no mercado de trabalho você tem no programa Trampos da Feira. Nossa equipe roda a Feira de Santana para descolar as melhores dicas de como elaborar um currículo, o certo e errado na entrevista de emprego, como e onde se especializar, vagas de empregos abertas em feira e muito mais. Eita que agora a carteira assinada vem, hein? Vem ver Trampos da Feira com a gente, aqui na telinha da TV Feira. Direito do consumidor, trabalhista, previdenciário e muito mais. Você fica por dentro de tudo isso aqui no Tô no Meu Direito, um programa que fala de coisa séria, mas de uma forma bem leve e descontraída. Tô no Meu Direito toda terça-feira às 11 da manhã aqui na TV Feira e com reprise na quinta-feira às 4 da tarde, viu? Eu espero por você. Vem ver! A gente continua agora com o nosso tema da semana, falando sobre cirurgia bariátrica. Nós vamos conversar agora com a nutricionista Jéssica Rios, ela que há 5 anos atende pacientes que já realizaram cirurgia bariátrica e agora vai tirar todas as dúvidas sobre o assunto. Jéssica, obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada a vocês. E para começar, eu queria que você falasse sobre a dieta pré-operatória. Antes de operar, antes de realizar a cirurgia bariátrica, é preciso fazer uma dieta? Como é que ela funciona? Na verdade, eu gosto sempre de já começar a trabalhar a reeducação alimentar, né, com o paciente. Mas especificamente para o procedimento cirúrgico, não é uma conduta geral, né, de todos os profissionais. Mas eu gosto de prescrever um plano alimentar pré-operatório para o paciente. Ele tem basicamente 6 dias de dieta modificada antes da cirurgia. 5 dias de dieta pastosa e um dia anterior de dieta líquida. E qual é o intuito, Jéssica, dessa dieta pré-operatória? É justamente deixar que o intestino e o estômago do meu paciente ele esteja menos inflamado e mais livre mesmo para o procedimento cirúrgico. Tá, Jéssica, agora fala pra gente um pouquinho sobre a dieta pós-cirurgia, né? Que é uma dieta temida, a dieta líquida, muitas pessoas comentam sobre isso, que é difícil, é muito restritiva. Como é que funciona essas etapas? Dieta líquida, pastosa, explica pra gente. Bom, no pós-operatório, né? A gente tem a dieta modificada por um período de basicamente 30 dias. Então, o paciente operou, teve alta hospitalar, ele inicia o que a gente chama de dieta líquida restritiva, que é apelidada pelos pacientes de água suja, porque ela é extremamente muito restritiva mesmo. Então, ele basicamente se alimenta de sucos, de chás claros e das principais refeições. O que ele consome é o líquido que soltou do cozimento de legumes com proteína. Então, nem passa por processo de liquidificação. É só o sumo mesmo daquele líquido, que é a característica que eles relatam, né, que parece que é água suja. Então, assim, os pacientes, eles temem muito esse período, mas a dieta líquida restritiva ela tem duração de apenas 5 dias. E é uma quantidade muito pouca, é uma quantidade calórica realmente muito restrita. Então, por isso que o paciente ele fica afastado, né, das atividades laborais nesse período. Porque caloricamente falando, é muito pouco de calorias. Então, em quantidade e em calorias é muito pouco. Depois disso, a gente migra para a dieta líquida total, que já é mais tranquilo. Que a gente já entra com leites derivados, a gente consegue introduzir, então, um mingau mais ralinho, né, líquido, na verdade, um iogurte diluído, mas ele já tem uma palatividade melhor nessa fase, que dura mais 10 dias, completando, assim, 15 dias da dieta líquida, que é a mais temida. Depois a gente migra para a dieta pastosa. A pastosa, ela tem uma durabilidade um pouco diferente
para os métodos de cirurgia. Então, eu consigo evoluir mais rápido a dieta pastosa para o paciente que operou pelo método sleeve do que para o paciente que operou pelo método bypass. Mas ela é muito mais tranquila. Já entra purês, já entrou cozido, já entra carne moída, então ela é muito mais tranquilo. Já entra o processo de mastigação, né, que é o que o paciente sente muito na fase líquida, porque quando você não mastiga, você não manda para o cérebro a mensagem de que você está se alimentando. Então, na pastosa já tem esse processo, né, de mastigação, que já melhora para o paciente a sensação de estar alimentado. Então, e ela tem uma durabilidade de 7 a 15 dias, a depender do método da cirurgia do paciente. Depois a gente evolui para uma dieta branda e a gente avalia também o estado geral de paciente, né? Se é um paciente que apresenta vômito, que apresenta entalo, como que tá essa questão digestiva dele mesmo, para a gente poder fazer a evolução. Na branda, é muito tranquilo. Então, a gente só tem de diferença da dieta normal, porque a gente não entra legumes assados e nem folhosos crus, por exemplo, legumes crus e assados, né, que são mais densos para o processo. E depois disso, mais 7 dias, a gente volta para a dieta em consistência normal, em consistência padrão, que a gente determina dieta livre. Livre, entre aspas, né, mais uma dieta dentro daquela consistência normal. Depois da cirurgia, é possível ter uma rotina alimentar normal? A gente pode comer tudo, beber tudo? Existem restrições que são definitivas? Como é que funciona essa questão? Existe um momento, né, no pós-operatório que o paciente ele vai poder retornar a comer tudo, claro que com cautela, né? Eu costumo dizer que a cirurgia bariátrica, ela obriga o meu paciente a se reeducar definitivamente. Na reeducação alimentar, tudo pode, mas não com tanta frequência assim. Então, a gente tem os processos, né, de exclusão mesmo. Nos primeiros 3 meses pós-operatório, a gente não pede para que o paciente não consuma cafeína, bebidas gaseificadas, açúcar, mesmo que ele não tenha histórico de diabetes anterior à cirurgia. A gente pede para que ele evite também o consumo de condimentos, né, pimentas, excessos de sódio, isso durante 3 meses. Até 6 meses de cirurgia, a gente pede para que ele não consuma azeite de dendê e bebida alcoólica, porque são alimentos que são muito inflamatórios. E é o período que a gente tem, né, de adaptação para saber que aquele intestino, aquele estômago que foi operado, ele está cicatrizado. Depois disso, tudo pode, mas tudo com cautela. Ao mesmo tempo que esse estômago ele preenche rápido, ele também esvazia mais rápido. E aí daqui a pouco o paciente ele já consegue consumir um pouquinho mais de alimento. Então, beliscar é o principal vilão do reganho do paciente que fez a cirurgia bariátrica. Ok, Jéssica, quero agradecer pela entrevista muito esclarecedora. Eu tirei várias dúvidas e acredito que quem esteja assistindo também, viu? Muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigada a vocês. Pode contar sempre que precisar. A gente vai continuar agora falando sobre cirurgia bariátrica com Mila Quintela. Ela que é digital influencer, apresentadora e realizou o procedimento há cerca de 8 anos. Mila, obrigada por ter aceitado o convite. E eu quero que você comece falando sobre a sua relação com a obesidade e por que você decidiu fazer a cirurgia bariátrica. Então, Luiz, eu que agradeço, né, a oportunidade, principalmente para falar um tema que eu gosto tanto, né, de trazer esclarecimento sobre a vivência da cirurgia bariátrica. Enfim, eu comecei a entrar na obesidade a partir dos 20 anos de idade, né? Por questão de estilo de vida mesmo. Excesso de trabalho, a questão emocional, que a gente sabe que está muito ligada, é onde está a raiz do problema, na verdade, né? E aí eu comecei a engordar sem ir percebendo, e a gente não vai se enxergando, não vai entendendo a proporção da gravidade da situação. Até que chegou um momento que diversas situações me levaram a entender que aquilo ali era um problema, né, como realmente é. A obesidade é uma doença. Então, eu demorei alguns anos para entender isso. Muita gente acha que é só o estilo de vida, mas não, é uma doença. E toda doença ela precisa ser tratada da forma correta, né? E a cirurgia bariátrica é uma dessas ferramentas para poder tratar a obesidade, né? A gente sabe também que a obesidade é uma doença crônica, não tem cura, mas a cirurgia bariátrica é uma ferramenta muito eficaz, desde que o paciente entenda que aquilo é apenas uma ferramenta para você mudar o estilo de vida e assim continuar essa luta para sempre, né? Conta pra gente como é que foi esse processo. Você procurou um médico aqui em Feira de Santana? Você operou aqui mesmo ou não? Operei aqui em Feira de Santana com o Dr. Wagner Fognoli, que é meu anjo, né? Eu falo que ele é meu anjo. Qual foi a técnica, Mila, que ele utilizou? Eu fiz a bypass, né? Porque realmente eu estava com obesidade grau 3, eu estava com 133 quilos, obesidade mórbida. Eu sempre falo, gente, eu não sofri, eu não tenho o que falar negativamente da cirurgia, porque realmente eu não entrei no centro cirúrgico esperando que eu ia entrar numa máquina milagrosa e ia sair magra. Eu entendia que eu precisava passar por um processo. Isso é muito importante os pacientes
tendo essa consciência, né, de entender que é um processo, que você vai passar por uma fase chata, é chato pra caramba, porque muitas vezes não, você não sente fome, seu estômago tá ali reduzido, fome você não sente, mas você tá ali naquele hábito de estar comendo o tempo todo, principalmente uma pessoa que é obesa, logicamente ela come bastante. Então eu sentia muita necessidade de mastigar, né? Mas eu entendia que aquele processo era um tempo curto diante de uma vida saudável que eu estava buscando através do procedimento. Assim que meu médico me liberou, eu comecei a realizar atividade física, eu comecei a criar paixão por isso. Eu treinava de domingo a domingo. Inclusive, eu preciso voltar esse foco. E assim, outra coisa também, as pessoas ficam naquela ansiedade, eu preciso emagrecer logo, tô demorando. O processo todo para eliminar dura até 2 anos. Mila, você nesse tempo todo, nesse período, você perdeu quantos quilos e o que é que mudou na sua autoestima? Eu emagreci 60 quilos no total. Claro que a autoestima da gente vai lá para o céu, a gente se enxerga melhor, a gente se entende melhor, mas no meu caso não foi nem tanto a parte física, estética. É perceber a força que eu tive de passar por aquele processo e como eu passei por aquele processo. E você foi Miss Bariátrica, né? Sim. Conta pra gente aí sobre esse episódio. Foi em 2017, participei do concurso, participei um ano antes, não fiquei classificada, e no ano seguinte eu participei de novo. E aí eu levei o título e a partir disso também eu ganhei grande visibilidade, né, a nível Brasil e fora do Brasil, porque foi uma repercussão muito grande a história da transformação. E aí fortaleceu ainda mais o meu trabalho e assim, foi um momento muito maravilhoso na minha vida. Quando alguém me pergunta assim, pensa em um momento feliz, eu penso no dia do concurso. Não porque está vencendo um concurso de beleza, mas porque é um concurso de beleza diferente, sabe, Luísa? Porque ali na passarela não é simplesmente uma mulher bonita que está lá. A gente está carregando histórias, né, de preconceitos. Eu até me emociono falar, porque só quem passou por isso sabe o quanto a gente é julgada, o quanto a gente é menosprezada. Então, quando eu estava ali naquela passarela representando, com o título, né, milhares de mulheres que têm uma história parecida, que já foram discriminadas, que já foram rejeitadas, que já foram apontadas, julgadas. Então, ali é uma história de superação, de mostrar que você é capaz. Então, vai muito além de um concurso de beleza, né? É um concurso de autoestima, de força. E tá ali com aquele título representando todas essas mulheres fortes que passaram por esse processo. Foi, assim, algo que vai marcar, assim, para minha vida para sempre. Tá, em relação às cirurgias reparadoras, você também realizou algumas? Tem que ser feita com indicação? Sim, eu realizei. Primeiro foi a da mama, que não tinha jeito, né? Realizei, foi a primeira que eu fiz, logo 2 anos após. E recentemente eu realizei a da barriga, porque ficou um pouco de flacidez, foram 60 quilos eliminados, então não é a mesma coisa, né? Então, claro que existe flacidez, também não pensei muito nisso, muita gente falava, vai fazer cirurgia bariátrica, depois vai ter que operar tudo, vai cair tudo. Eu falei, vou fazer, primeiro por minha saúde, e depois o que tiver que fazer a gente resolve, vai resolvendo aos poucos. E fiz recentemente com o Dr. Marcos Maciel a barriga, que foi assim, o que me incomodava muito era a questão do umbigo. Compartilhei muito isso também nas redes sociais, o processo, como foi o pós-cirúrgico. E claro que tem que ter uma indicação, né? Tanto que quando eu cheguei para operar, eu estava 10 quilos acima do meu peso. Ele falou, não vou te operar, você vai ter que emagrecer para poder a gente tirar o máximo de pele possível para ter um resultado melhor. Então, ele faz todo esse processo, né, de avaliar cada paciente. Cada corpo reage de uma forma diferente. Tem gente que não precisa realizar, tem gente que está feliz. Eu também falo o seguinte, você precisa se olhar no espelho e como é que você está se vendo? Você está gostando? Você está segura? Como é que está a sua autoestima? Como é que está a sua confiança? Não, eu preciso mudar, mas sempre por sua própria vontade. Mila, para finalizar, eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas que estão lutando contra a obesidade e que desejam também fazer a cirurgia bariátrica, que você tem a dizer sobre esse procedimento. Bom, o que eu tenho para dizer é que se você tem indicação, procure sim uma equipe que seja de sua confiança, que você entenda qual é o processo e faça o que for melhor para você. E acredite na realidade dos seus sonhos, né? Se você acredita nisso, ninguém precisa mais acreditar, as pessoas estão duvidando da gente o tempo inteiro. Mas basta que você acredite e, claro, de forma responsável, busque uma equipe que esteja preparada para te assistir nesse processo. E se der medo, vai com medo mesmo. Mila, obrigada, viu, pela sua participação. Adorei essa troca de experiências. Amor. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que vão assistir o nosso programa. Obrigada de verdade. Eu que agradeço. A TV Feira agora está no ar na TV aberta. Vem ver Feira com a gente aqui no canal 2.1.
Conteúdo original com a cara da cidade e ao alcance do seu controle remoto. Assista a programas como Trampos da Feira, Aqui Tem História, Tô no Meu Direito e Se Liga Feira. A TV Feira é um canal feito pela gente e pra gente. Vem se ver, vem ver a cidade. Vem ver a TV Feira aqui no canal 2.1.